Om Shanti, welcome all of you. And as always, before we begin, Om Shanti, sejam todos bem-vindos. E como sempre, the presence of antes de começarmos, vamos passar um minutinho em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So, welcome all of Então, you to the sejam episode todos bem-vindos para o episódio 94 da série Valores para a Vida. And we have E hoje sobre transparência. beautiful angels joined Hoje from temos the dois coast of anjos, belos anjos da costa Sister Dr. Jena. A hearty ocidental welcome dos Estados Unidos, Thank you for your Sister divine Wadi e presence. Sister Gina. And again, Obrigado pela presença divina. participants who are always new. So Temos sempre before alguns we go on participantes to novos. the welcoming with the flowers, over to E Sister antes Anu for that de later. dar as boas-vindas com as flores, gostaria de fazer uma apresentação de vocês as duas. Começar primeiro com a Sister Wadi. Ela está na Brahma Kumaris cerca de 45, 50 anos. E ela é coordenadora dos estados da Flórida. Ela é Sister Verônica. O nome dela é Verônica, mas chamamos ela de Wadi, acho que é isso que ele disse. É uma das primeiras estudantes inspiradas pela Dadi Janki, que teve uma profunda experiência em Madhuban, e a seguir então dedicou-se aos ensinamentos da Brahma Kumaris e aos ensinamentos da Brahma Kumaris. É membro ativo das Vozes de Esperança e do Estúdio da Paz em Flórida. Começou há 20 anos, 20 anos atrás já. Bem-vinda. E a doutora Gina. Todos conhecem muito bem. Diretora e fundadora do Museu da Brahma Kumaris em Washington. E ela também é anfitriã de um programa de rádio de meditação nos Estados Unidos. E tem feito uma jornada interessante. Most influential women, I must say, she's on the 115 powerful women in meditation. She is on the list of Totalmente ligado a uma lista de 50 mulheres influentes conectadas à meditação. Ela também é membro de um círculo que tem diversas disciplinas conectadas com consciência. E em 1920, dar poder a cerca de 1 milhão de mulheres. Como sempre, recitaram um poema para as duas. E hoje o valor é transparência. Então, as duas joias do Todo-Poderoso são extremamente transparentes, porque elas estão conectadas ao Pai Supremo. E ao olhar para os assuntos caóticos e comuns da atualidade, vamos nos ligar ao para obter a sua corrente divina, para que na vida não tenhamos de lamentar sobre qualquer assunto. E parar de chorar e permitir que a alma não se fragmente. Vestir a roupa cintilante e pura da consciência da alma para poder entrar nesse mundo angélico do compartimento sutil, para que não tenhamos de sair novamente deste belo apartamento e transferirmos-nos finalmente para o departamento silencioso da alma, onde onde há apenas o silêncio supremo, sem nenhum bombardeamento, onde cada um de nós tem um assento fixo em lote.
Então, agora passar para a Sister Anu. Agora é consigo, Sister Anu. Obrigado, irmã Manu. Maravilhoso. How long does it take you to compose Quanto something tempo é like que this? levou para você compor algo como 5 esse? minutes. É 5 minutos. That's Baba's have to look out of it. Inspiração That's de truly Baba. special, Brother Manoj. Brings that gifted, beautiful É bom trazer poem essas to prendas our guests. belas And, para os today nossos we are convidados really em forma de honored and poema. happy to have E hoje estamos muito felizes por ter two roses, tais rosas belas, Raja Yogi practitioners, Raja teachers, Yogi, Raja Yogi Seniors da Brahma So, on Kumaris, behalf of the whole em nome de todos, our Values for Life, de toda a equipa do Valores para a Vida to all participants, e de todos os here's to two participantes. roses. Rosas para duas rosas. Obrigado. Thank you. And I can Obrigado. fragrance. This has got fragrance, so São rosas muito fragrantes. thank you once again, and we are Obrigado mais uma vez. listen to you. Truly E agora vamos see the beautiful value escutar that, sobre a transparência, esse belo valor que vocês as duas irradiam com quem quer que interaja com vocês. Welcome. Então, bem-vindas. Thank you so much. Muito obrigado. I'm not sure if everybody knows, but Sister Jenna and I have a very long history together. Eu e a Sister Gina temos uma história já há muitos anos juntas. We're very connected first, okay, through the Supreme, but Primeiro through her conectado mom. assim And, com o Supremo. was one of the first students of Raj Yoga in Miami, which E um is dos coming up on 40 estudantes years ago. And, que começou em Miami há cerca de 40 anos. E ela continua a ser uma estudante. Ela veio um bocadinho tarde, mas talvez por coincidência, mas os seus pais vieram a Brahma Kumaris através da Dhyani. E a Gina estava assim por detrás de alguma maneira, mas através da Dhyani, ela colocou, por assim dizer, a Gina no seu caminho, o Gina. E então, Jana, tenho de dizer que esse tema da transparência, durante todos esses anos, você ajudou-me em várias formas, a nível de entender os aspectos da transparência no grau que eu podia até os dias de hoje. Então foi com base nas nossas conversas que tivemos, com base nas nossas interações, de partilhas de situações, etc. Tem sido uma iluminação esse tempo. Eu gostaria de iniciar assim e é bom vê-la. Obrigada. Olá a todos, Om Shanti. Primeiro, eu penso que a Sister Wad e eu nunca encontramos as palavras de como valorizar essa equipa, como tem sido tão consistente durante 4 anos com as pessoas de todo o mundo. Então, esses valores da nossa vida, felicitações para todos vocês e todos aqueles que estão a assistir. Eu acredito que o vosso amor e estima por esta equipa. 4 anos consistentemente. Portanto, é muito grande. Então, criaram um programa novo para outubro. Então, vamos ver o que aqui está reservado. E a segunda coisa, todos. A Sister Wad é como se fosse a minha avó, minha bisavó, minha bisavó, minha guia, professora. Ela é tudo. Desde quando era adolescente, e eu cresci diante dos seus olhos. Então, eu penso que, com relação à transparência, a sua transparência é tão profunda. Envolveu essa criança nesse estado, dessa jornada espiritual, e agora, essa é a minha interpretação, Sister Wad, ela observa a mesma criança, que agora está mais nesta onda, por assim dizer, dessa jornada.
Porque conforme nós criamos a transparência, é como um processo. E é verdadeiro isso. Aqueles que ainda não fizeram os ensinamentos da Brahma Kumaris, o curso, eu recomendo verdadeiramente que tentem, porque para os estudantes que estão nessa reunião e praticam a Brahma Kumaris, a transparência, diria que é um tom muito profundo, porque o meu nível de transparência desde o meu despertar é tão diferente daquele que é hoje. Então, apenas, tipo, Sister Wadi, você está certa, você viu muito. Eu partilhei consigo no outro dia que quando olho para a transparência, o pensamento imediato, a virtude que surge é honestidade. E mesmo essa verdade, essa virtude da honestidade, que é cultivada num nível profundo, isso é o significado para mim, verdadeiramente sim. Porque com transparência nós podemos dizer tudo aquilo que nós queremos dizer, certo? E honestidade, no pensamento de muitas vezes, a honestidade, as pessoas dizem, eu sou muito honesta, eu gosto dessa. E para mim, honestidade é algo que você não é capaz de, não necessariamente poder envolver, mas a honestidade nessa extensão de que talvez você conheça a si mesma. E isso é que você está sugerindo. Isso leva tempo. Então, honestidade antes e honestidade depois, ela continua num certo processo. Alguém mencionou algo de manhã que foi interessante. Talvez em nível científico eu não sei dizer, mas disseram que a translucidez, ou translúcido, e a transparência, e a luz que passa através, então, ou seja, o translúcido faz passar a luz, mas a transparência, a luz revela-se e brilha, por assim dizer, em toda a jornada. E é esse processo, como você estava a dizer, você começa com esse translúcido e até alcançar a transparência. Eu não sei porquê, mas para mim, antes de começar, estava a pensar profundamente isso em mim mesma. A minha jornada em direção à transparência, há momentos que foi como uma grande luta, porque há uma parte de si interior que você ainda não confia plenamente. Esse tipo de emaranhado, por assim dizer, a nível da consciência humana, que está mais ligado aos 5 sentidos. Então, uma projeção que nós fazemos enquanto seres humanos. Eu tenho que mostrar, eu tenho que dar a pessoas aquilo que elas querem, mas eu não mostro o meu eu verdadeiro. Então, essa energia translúcida, ela está lá. Há uma honestidade lá. Mas eu não consigo mostrar-me plenamente, porque eu verdadeiramente nem sei quem eu sou. Então, eu projeto algo para os outros. Está entendendo aquilo que eu quero dizer? Sim. Então, você vai construindo em si mesma, ganhando confiança e segurança em si mesma, para não ter medo da opinião pública, não ter medo de sentir vergonha ou ser difamada por ser quem você é, mas a sua jornada gradual para a transparência, mas assim uma espécie de uma luta, mas essa luta porque eu quero verdadeiramente ser livre. Ou essa luta não estaria ali. Ou seja, se você encontra a viajar nesse caminho, é como se você não sentisse, é como se houvesse uma certa preocupação. Então tem de haver uma certa mudança. Nós tivemos muitos anos juntas, Sister Wadi.
E a nível da sua personalidade e comportamento, é aquilo que eu sou agora. Eu fico bem com isso. Eu tenho barba, eu não vou enganar, eu estou na minha jornada, mas você sabe o que é que foi que construiu a esse nível de aceitação dentro de si mesma, que permita pessoas como eu e outros amigos no mundo em geral e na família BK é confiar em si, porque você tem esse elemento da transparência. Qual é esse diálogo interior privado que permite que você seja tão aberta com tantas pessoas? If I think about it more deeply, I might come Se eu up with pensar mais profundamente para dar uma resposta a um certo nível, I know that aqui, throughout eternity, eu I sei am with me. o que é a eternidade, no sentido eu estou comigo. Eu posso não estar We're not consigo, with God, posso nem estar com Deus, because of our com understanding base no nosso of entendimento de como isso funciona. soul am Mas with eu, me. a alma, estou So comigo. whoever else Então, I like, or quem quer que eu goste ou não, to like myself. eu tenho de gostar de mim mesma. I know that Eu sei I que would be very good at faking that I was something more than eu não what I seria was. boa a fingir de ser algo mais daquilo que eu sou. To some Portanto, part of my upbringing eu, in eu Ireland, atribuo isso where anybody who como se wanted to fosse, appear like they were better than somebody else, they would have the legs ou seja, couple onto them. é sim ter camadas num certo sentido, querer parecer Trusting sem ser quem você não é. Portanto, haver essa confiança no meu drama, no meu papel, o que quer que seja, e que ninguém pode fazer, ninguém pode ser eu, a não ser eu mesma, porque é muito fácil falar, mas se eu for para os meus dias iniciais, na Brahma Kumaris, eu sei que houve essas experiências logo no início. Eu tive boas experiências no mundo, havia certa maturidade, estava confortável comigo mesmo, mas nos dias iniciais de praticar a meditação, eu vi parcialmente, por causa da confiança dos sêniors, em particularmente da Dijan que teve em mim, e a mensagem dos outros, mais uma vez, eu gosto de si. É simples quanto isso, não tem a ver com amar, com admirar, mas essa capacidade que as daddies podiam confiar em mim, assim talvez como os outros. Eu não sei se aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Sim, sempre quando nós temos uma pessoa, e às vezes até mais do que um, faz olhar que nós tenhamos uma visão transparente. O que quer dizer com isso? Elas não veem nenhum defeitos quando estão a olhar através de si. Então há uma bênção poderosa. É como uma invocação que acontece dentro de si, quando olham para si. É isso, Gina. Não é apenas estar a olhar e a ver a si, mas também um poder adicional sutil que o traz a si esse ser, ver e ser, essa transparência a nível da luz que passa através. E para nós temos essa experiência dessas almas que são tão verdadeiras, são tão transparentes, e a luz de Deus está a vir por detrás delas. E não apenas é a luz de Deus que está a iluminar o que está diante delas, mas como você disse, você também está a ter o reflexo dessa luz que está a refletir em si. Então, são grandes almas que podem fazer isso.
Eu tenho que dizer que uma coisa muito profunda, porque algo enquanto seres humanos, nós podemos praticar isso mais. E quando você disse a conexão entre a alma e Deus com a energia suprema, essa luz, quando a luz tem essa ligação íntima, essa intimidade entre alma e Deus, e nos ensinamentos da Brahma Kumaris, criar essa afeição mais profunda, aquele que nós chamamos de Baba, em diferentes tradições podem chamar de outros nomes, mas essa conexão íntima, como eu estava a mencionar com a palavra Baba, portanto, entender com quem eu estou a falar. Então, pessoalmente, deixar que essa energia dessa luz de Deus brilhe através de você. E você olha para outra pessoa, é impossível você não ver o potencial. É impossível. E eu penso porque, com a falta de transparência, há tantas desilusões, traições, desrespeito, maus tratos, dor e traumas na alma, que nós olhamos para pessoas com falta de transparência e às vezes isso é muito difícil ver o potencial benéfico do outro, porque às vezes nós nem conseguimos ver em nós. Então, aquilo que eu observo no meu processo de Raja Yoga, porque existe um ensinamento consistente, especialmente de manhã, é como se tivessem a tocar, a bater na sua consciência e vai dando as linhas guias. Portanto, quer saber? Esta é minha sugestão para o seu dia. Pelo menos tente. Talvez você se sinta melhor. Então, no momento que eu não faço algumas coisas que eu fui guiada para fazer esse dia, eu posso sentir quais são os meus bloqueios. Eu não estou a ser honesta comigo mesmo. Eu não estou a ser clara. Eu tenho medo de mostrar aquilo que eu estou a passar. Vou contar uma história. 3 anos atrás, um bocadinho antes da pandemia, estamos a viver no centro há cerca de 14 anos. E tivemos que mudar em menos de 2 meses por causa da venda do lugar. E as emoções que eu passei, de todo o meu empenho, era isso que estava acontecendo. E a seguir, eu estava a ver a minha força, ver aquilo que podia fazer, porque havia uma comunidade a ser cuidada. E eu chamei a Sister Wadi. E acabou, disse, estou feita, já está. Ou seja, tudo isso que eu fiz, isso que eu consegui, portanto, já está, já estou acabada. E eu mostrei meus sentimentos para elas. Eu confiei nas palavras que ela podia dizer, porque eu sabia que isso viria através de Baba. E a segunda coisa foi, eu ainda estava num estado emocional de um sentimento de derrota. E eu não estava à espera que algo acontecesse dessa maneira comigo. Então, essa derrota emocional estava não deixar que eu estivesse completamente aberta a essa transparência naquele momento. Então, um nível da transparência, aquilo que eu estava a passar naquele momento presente, mas há um outro nível, que são como camadas de transparência que ainda não tinha conseguido explorar. Então, eu fui com a Sister Wadi, ela disse tudo aquilo que tinha que dizer, eu desliguei o telefone, comprometi-me com aquilo que tinha que fazer, mas havia ainda essa derrota emocional. Você lembra-se dessa altura que eu lhe chamei, que tinha que mudar, e eu disse, estou feita. Vagamente. Eu não me lembro da conversa mais, Gina. O ponto que eu estou a dizer é que, às vezes, com a sua transparência, está tudo bem expressar aquilo que você está atravessando naquele momento.
I was just going to say that Eu ia dizer this que is a kind of isso é o tipo a wisdom as well. de sabedoria, porque a transparência não significa que você, tipo, vai vomitar tudo em todos, especialmente quando você mencionou. Há uma comunidade que você é a que dá apoio, e depois, se você partilhar isso, eu não sei se será transparência, porque tem que entender as circunstâncias e os efeitos nos outros. Não significa esconder algo, mas é discriminar com quem você partilha e como você partilha, sabendo que não vai causar nenhum dano, porque nesse seu estado sentir esse peso ou algo assim do gênero, então só vai aumentar o peso dos outros também. Então, qual seria o processo disso? Isso seria sobrecarregar, né? I love that. I love that. Do you all Sim, like that? Is it making sense? If you can put your isso faz feelings in the sentido. comment. So what is it that damages Então, quais são os danos, Sister Wad, ability to be a transparent? capacidade, por exemplo, para ser transparente What is it that the conosco soul mesmo? is going through that they Como é que a lack alma transparency? entra para essa falta de transparência? Oneself. Well, there's I don't know if there's an absolute answer. Eu não sei se há uma resposta I absoluta. sometimes think in terms of Às vezes, pensar em termos de transparency. transparência, There's the public me, there's the private existe me, o there's the secret o eu me. público, o eu secreto. So to be able to Então, ser capaz de recognize reconhecer these different aspects. esses aspectos diferentes, And the public one isn't a question o of just público show. não é a questão apenas de mostrar-se. Resonance with each other, the public, the private, and Vai haver uma also be ressonância, aware mas estar consciente. for whom, Para quem é que sharing some secret estou a partilhar algum segredo ou might be outro? of some use. Terá alguma utilidade, por exemplo, Even if I'm having a difficulty with mesmo numa dificuldade com alguém. And I want to offload and tell everybody about how Eu quero difficult dizer this ao person is tudo being. o quanto essa pessoa é What I've difícil, done is I've mas o que eu broken fiz you as the third person, your trust in that foi person. quebrar a sua confiança, a terceira pessoa, com a outra pessoa. Careful Então, ter sempre muito cuidado em termos de quando eu estou a partilhar algo, not just your ears that are não é listening, apenas os seus ouvidos que estão a escutar, porque eu sei quem ou com quem você vai ter uma conversa e com quem é que você também poderá contar. Então, essa consciência de dizer algo necessarily with the person to whom you're telling it, and so e having that awareness of ter essa consciência da grande imagem que pode, das coisas que podem acontecer. Então, a tradução em hindi para essa palavra, transparência, eu penso que é traduzida algo como ver a nível do futuro. Essa transparência não é apenas no momento, mas no sentido das ramificações que vão avançar, por assim dizer. Às vezes nós partilhamos, ou dizer uma fraqueza com quem quer que seja. Isso pode ser uma coisa boa. Não que tente manipular as emoções, mas com relação a uma empatia por algo. E então, você tem de ir para além também, não é apenas estar comprometida com as emoções das pessoas, mas ser capaz de dizer que agora que você vê a fraqueza em mim, você vê quem eu sou. Acho que é qualquer coisa assim esse ditado, não sei se traduzir bem. Então você tem esse objetivo por si mesma.
Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, muito bonito. It takes me to, Isso leva-me a there was once a couple Ah, that used to come um to casal que Washington regularly costumava vir a Washington regularmente para as aulas, myself and Sister Gita. encontrar-me comigo e com o irmão There was Gita, something that was being told to them. e algo que foi And dito many para of them, they had eles, said something in the sense of, Sister Jenna, is there something going on over e here disseram, between Sister you and Sister Jenna, está a acontecer alguma coisa entre esse e aquilo? You create that, you Por favor, create tenha everything. certeza que você continue a criar isso e esteja And maybe a conectado. year had passed. Mas depois, passado um ano, They might have heard something on the other side, but I devem never ter told ouvido them. algo, And porque eu nunca someone disse nada. revealed, yeah, there's a strain in the relationship, but it E has havia uma something coisa to do estranha no relacionamento, mas algo que não tinha a ver with diretamente mine consigo. with the person, but it's not Tinha a ver them. comigo, não That's consigo. an element of transparency. Então, para mim, isso é um elemento de transparência. Você percebe aquilo que eu quero dizer? A Sister White estava a partilhar. Eu podia dizer a esse casal, você não entende essa pessoa. E outra pessoa podia dizer, eu não gosto dessa pessoa também. Mas depois, mas isso é minha questão e não a deles. Portanto, eu penso que é estar aberto a essa sabedoria de dizer e requer uma certa transparência, que eu, que eu somaria isso tudo discernimento para desenvolver a sua sabedoria. Like where I've gotten in the way of somebody else taking benefit Eu, às from vezes, another one. sou apanhado por alguém dizer que o benefício de outra pessoa, When I say a sin is like e às vezes eu posso pensar, isso é quase como um pecado, ou seja, já tem as consequências that one, you know, and so por causa da vida daquela outra pessoa. Então, conforme você estava that a dizer antes, a autenticidade self consigo mesma é como a confidence in your own uma self confiança em si mesma, que não precisa de colocar ninguém de mal, por assim dizer, mesmo que eles mereçam, porque não vai fazer uma estátua de si, não vai haver mais clareza para si ou qualquer outra coisa. Portanto, é como essas sutilezas, por assim dizer. Às vezes, penso que estou a ser transparente e mesmo assim sou puxada para trás. E onde é que estou a ser puxada para trás? Para onde? E então, significa que eu tenho que verificar a mim mesma. Porque eu posso ser arrogante, eles é que são errados. Ou eu posso reconhecer, estou a ser puxada para aqui, eles não pensam muito de forma bondosa ou amorosa, mas eu tenho que olhar para algo. Então, ao olhar para eles, talvez eu consiga ver algo que eu não vi antes. Portanto, às vezes é uma surpresa que alguém está a ser transparente a dizer aquilo que eles pensam sobre si. E não é falar sobre as virtudes ou talentos, mas sobre você como enquanto pessoa. Então, I'm Pisces. No one is ever going to figure me out, so just forget it. That's the thing. The point that I wanted to Yeah. touch on with you is, and it's a fine line, everyone, that pushback that Sister Wadi is talking aquilo about que a Sister Wadi estava a dizer, gives na you verdade, permission é dar a to permissão para si para verificar se há alguma sujeira ali. It's not a pushback to tell you to stop. Não é para dizer para parar, porque às vezes nós sentimos um bocadinho enganados ou um mal entendido com figuras de autoridade, ou pais, ou supervisores, ou melhores amigos. Pode ser um mentor e você sente que está a ser puxada para trás. Então, não é deixar que nada aconteça para si. O que é que você faz? Você senta-se com esse ego de inferioridade, a dizer que não é boa o suficiente,
Because when you've had your awakening and the Quando laws você of the tem universe are proven, you have what it esse takes. despertar, o universo There's prova nothing that you can't do. que não há nada que você possa fazer. Você tem a capacidade de tornar o impossível possível. Your Mesmo que mother, seja o your seu father, chefe, a sua mãe, o seu your pai, president of the country, your, o presidente do governor of your país, state, o governador do seu doors estado, that are closed for you. There are a million other doors that will há be 1 milhão de open. portas And que while you are podem se finding abrir. inner transparency Então, because you conforme feel you encontra essa still transparência value interior, porque and that você ainda you se are sente still a valuable valorizada, entity on the planet, mesmo you a nível do don't planeta, disregard você this não part that's going on. desconsidera You check it. aquilo que está acontecendo, Because você there's an element verifica. of truth there. Então, esse é um elemento da verdade, porque a transparência vai deixar que você aplique o poder de discernimento para verificar honestamente o que eles estão a dizer, o que é que está acontecendo. Mas você continua a avançar. Right. One of the things that can sometimes happen, Jana, is Uma das coisas que às vezes acontece okay, whatever que, it is they're seeing that ok, I'm not seeing o in que this quer que eles estejam a ver e que eu, num certo sentido, eu não esteja a ver, they eles can become a blockage for pode me. se tornar um bloqueio para mim. Em outras palavras, You know, point B, but they're eu saying, quero ir para o ponto B, mas a rua está cortada, my, que estão a tirar-me possibilities, as possibilidades, doesn't permit me entry ou não here. estão a permitir que eu entre aqui, o que quer que I'm not seja, sure, but sometimes then mas às vezes, to guard against my being devious in how, because I know I can overcome their barriers and their roadblocks, but that eu sei que then posso when I do it requires great ultrapassar os obstáculos, because if I do mas it às my vezes way, what pode ser will be the cruel. consequences? Will you see Mas se eu what fizer de outra I'm talking maneira, about? o que é que vai acontecer? Está a ver? Eu disse que outra pessoa era assim. Então é quase como se fosse what they were seeing all along, even though you know that is not the reality of you. So that thing, I think, é como se fosse a realidade de si. Portanto, a grande humildade, essa necessidade. I've seen how through one's humility and pure persistence and clarity of what Ver they a have persistência pura, clareza, e com Deus o que fazer. capitulates, Jana. It's a given. Oh, It's a yeah. given. Yeah. You know, on one level, everyone, where Sister Wadi and Não consegui I are perceber talking bem ao about, final. even if Também não there's ouço às vezes bem as blockage of one palavras. person or a group of people, Portanto, um bloqueio de pessoas, um grupo de pessoas, mas também há bloqueios interiores, bloqueios internos. and the external is just a O sample of. exterior é apenas um exemplo, é apenas um exemplo. Just check that along the Verifique way. isso ao longo do caminho. All of you can understand. Keep Todos podem moving. entender. Continuem a avançar, não Along the desistam. way, Ao longo do just keep caminho, checking signals. verifique esses And sinais. outside, Sister Wadi said it best at the beginning of the program. E aquilo que That foi one dito of the logo no início do reasons why programa, she uma das feels that she's razões been transparent on her porque que journey ela é and transparente na sua jornada, ou natural na sua jornada, today she's gonna é que spend no final do dia eternity with her own spirit. ela vai passar uma eternidade com o seu próprio I don't know if espírito. this is a Miami blessing or if this is a Florida blessing, but Sister Vita was like that. I am like that. At the end of the day, I have to check. Não sei Am de I onde é que são giving essas bênçãos, se é de forward Flórida ou de sadness? Miami, mas no final do dia eu não tenho que And ter tristeza por you can ninguém. come up feeling like E se você intentionally, I know sentir-se I have nothing intencionalmente, against how I'm gonna hurt somebody or eu não block vou magoar somebody. ninguém, não vou bloquear ninguém das suas oportunidades. Eu trabalho com pessoas, eu tenho provas de que as pessoas que estão a tentar dividir o espaço, pessoas que dizem aos outros estudantes coisas que são falsas em mim ou não verdadeiras, que causam dano a outra pessoa. Eu dou todas as responsabilidades, Murley, cozinhar, tudo, eu vi as qualidades. E quando vem para mim, eles têm uma outra agenda.
Mas isso é com eles. But Sister Waddy said, Como "I disse a have to Sister spend the Waddy, rest of my life with eu tenho de me." passar o resto tenho que passar o resto da minha vida comigo. E mesmo Even assim, till today, até hoje, I still have an element of eu disappointment tenho esse of how elemento this was do handled. I do still have to engano accept que tenho que what lidar, does love want me to do? mas eu tenho que aceitar e tenho que largar. And it's because of the element E of por causa desse transparency elemento da transparência, com o eu, you will always find the strength você sempre vai encontrar a força para fazer o melhor para o seu espírito estar em paz. like Isso faz sentido? yeah, your spirit has to find Seu its espírito peace. tem de encontrar a paz. Exactly what you're saying, and it's not even Exatamente aquilo que você está a dizer. eternity, but it's living with yourself right now. Mas mesmo não só viver pela eternidade, mas viver consigo mesmo agora mesmo. Portanto, não ter preconceito por alguém, alguém que não é incluído. A sua consciência vai morder, vai saltar para cima de si e vai tornar então as coisas impossíveis. Just going to say that, you know, it's good. Então é It's like bom. something you have naturally. Algo que você tem natural, Gina. And so, Então, and when you have something naturally, quando você tem algo que é natural, consider it like considerar como uma prenda, uma bênção, o que quer que seja, mas quando está lá em forma natural, then to go against it, e ir contra isso, then is another one of those situations. Look out, there's going to be severe ramifications. isso vai tornar ramificações muito severas, porque Something that was there as a blessing or a gift in part in você deu isso como uma bênção, como uma prenda, within your personality, por causa da sua natureza, sua personalidade, everything that you are, to go e against tudo que that você is é, e ir contra isso severe. é muito severo. Actually, I have gone Na against verdade, on two occasions. One algumas was ocasiões, yesterday. um exemplo foi ontem. Driving. I was going with the girls and we were going to get visa because we're going to Europe. Era at the para end of this month. vistos para ir para a Europa no final do mês. Something. And I Eu vi algo, going on about it in the car, like, I eu just estava no can't carro a believe dizer: I was ever você my pode daughter would acreditar, a minha filha. come back, Jen, Jen, come back. It's just like E era um I pensamento: just told regresse, myself, Gina. Eu estava a dizer a mim mesma: Yeah. pare, "Don't go any further." And the não girls just avance started com isso. laughing at me. I said, Yeah. "You E are as laughing, meninas don't estavam a rir. I don't go too far down the Portanto, eu não highway. quero I Exactly. can't get out." ir até o final da estrada assim. And then the effect that you have on others and É o efeito nos outros. to E isso é uma coisa. you know, whatever it is that you're saying about someone else, or O que quer que você diga sobre one alguém. thing is where you are saying something because you're Uma coisa é looking você for a dizer solution, algo or you're looking porque for está à procura de um entendimento, uma solução, mas quando você é um instrumento para influenciar os outros de forma negativa, Painful. é doloroso, sim. Isso não tem a ver com a transparência. Maybe an aspect of it kind of came up on Thursday, Independence Day. No dia da independência, na terça-feira, desculpa, na quinta-feira, Maybe like transparency with mastery. talvez transparência a nível de ser mestre. Mas se isso não for uma mestria, vai haver manipulação. Right? And so Então, quando olhamos manipular por simpatia ou o que quer que seja, mas outra coisa é manipular a minha forma de pensar, a consciência de mim mesma. Isso faz com que eu fique presa a justificar. Então, eu penso que estou a ser honesta comigo, não sou capaz disso, ou não posso fazer aquilo. Mas você está manipulando a si mesmo apenas para estar nesse lugar. E a nível da transparência, você podia, apesar de não ter todas as qualificações, mas a luz de Deus está em mim, está comigo, e eu vou em direção a isso. E a minha jornada não para.
de acordo com a manipulação do meu próprio pensamento. Então, acho que essas diferenças de ser transparente ou verdadeiramente transparente, I love ou that. seja, I love that image. significaria ser You um know, mestre. on the other end of, Outro I ponto, guess the word is heavy even if I mention it, a palavra é but the pesada other só de end of mencionar, defamation, mas o outro lado da where, difamação, onde one talvez or two people uma ou outra say pessoa something pode that dizer they don't like algo about me, and que eles não gostam de a mim, whole bunch of people talked about it, and it's the same e narrative. muitas pessoas But podem you dizer o see mesmo, uma people's narrativa. drishti, their Você eyes vê o on it, driste, os olhos das pessoas em si, and you go in front of these e souls, você vai and you can diante see dessas it, almas e you você know, pode we're ver. so sensitive as creatures. Somos tão sensíveis And quanto when you have to criaturas, look into that over and over e quando again, nós passamos e olhamos forget isso their outra e eyes outra are there. vez, Their eyes are their esqueçam eyes. os olhos são os The olhos. real opportunity Mas here a is the verdadeira way you're oportunidade aqui é a feeling forma como você when está a you see eyes sentir look at you quando and você vê os smile. olhos olhar para They don't si, have the são transparency in it like I've seen with Sadhguru nebulosos, por assim dizer, or não são Jung. transparentes como a da Djang, por It's the assim way that dizer. you're feeling. Então, a forma And if como you're você feeling sente, a e esse sense of seu low sentimento self-worth, com unloved, sentimento de não unseen, amada, pouco scared, digna, de assustada, devalued, desvalorizada. a great opportunity Então, in há uma terms of grande the oportunidade kind em of termos minded de work tipo de you now need to honestidade que do pode on yourself funcionar, to aquilo que você tem que look at fazer what God consigo sees in mesma, you, ver aquilo and que that Deus vê em these si. souls have E come to essas help almas you que vêm do para the work ajudar, without them para you fazer wouldn't o even trabalho, know porque they're in you. sem eles você nem sequer saberia que isso está ali. I very much so, and I'm in full agreement Sim, with you. And one of the concordo little plenamente things that helps me in consigo. that area, Uma coisa que me ajuda nessa is to área depersonalize it. é You know, despersonalizar. depersonalizing it Ou seja, enables you to despersonalizar, say, otherwise você you é get stuck in capaz, the person. senão você fica You walk presa na into their pessoa. life, you're doing your Você best entra to na vida what deles, they no feel, ponto que sense eles they pensam, que eles feel. sentem. You've put Então, yourself in their hands. você coloca-se na mão deles. Mas Depersonalizing it despersonalizar significa, como você disse, this is par for the course. isso faz parte do curso. Eu preciso dessa experiência, desse tipo de desafios ou desses casos, o que quer que seja, para levar ao meu destino. E mesmo enquanto avanço com o meu destino, e as outras almas podem estar lá, ou até podem estar diante de mim. Está tudo bem, está tudo bem. Mas não pegar as coisas pessoalmente. Isso você tem que ser um mestre quando você está no comando da sua própria edificação, se quiser, do próprio elevação. Porque a sabedoria em si, a alma, sabe que você está preparada para esse desafio. E assim que ele surge, não importa. Não importa. Porque no final do dia, você vai pensar nisso. A minha independência, a minha mestria devia ser tal que eu não sou dependente de mais ninguém. Em outras palavras, ninguém, por assim dizer, pode atirar-me debaixo do autocarro amanhã. E mesmo assim, não é viver nessa coisa, eu preciso daquela pessoa para esse, preciso do outro para outra coisa qualquer. Mas tudo aquilo que você precisa vai surgir, tudo o que é suposto você passar, vai passar. Então você é um mestre. As contas não vêm por causa da sua conta kármica, eu já não vejo nesses termos, porque a minha alma tem a sabedoria e estou preparada para esse desafio. Isso é firme. Eu não estou dizendo, tire daqui que eu não consigo lidar com isso. So beautiful. So beautiful. Muito I'm bonito, wondering sim. if this be a nice pause moment for a little Om Shanti. Então, acho que isso é uma pausa, então, agora para o Om Shanti. To the crew, if there's anything that
Sister Wadi has shared, or even Tudo que a myself. Sister Wad e eu partilhamos. Se quiserem fazerem perguntas, comentários, façam agora. Just try to surrender into whatever was shared. E vamos tentar, tipo, render tudo aquilo que foi partilhado, aquilo que onde você pode ter encontrado alguma resistência, algo que você tem de cuidar ou identificar, ou fluiu como uma bênção. E se foi assim, obrigado, é uma confirmação. Então verifique esses sentimentos em si agora e veja como é que você está a sentir-se agora. E anote, e lembre-se, você continua envolvido e a crescer, o mundo continua a mudar, de forma que você não consegue ter nenhum controle físico. Portanto, você tem que colocar-se nessa posição de aceitação e transparência, tanto para a sua proteção e dos outros que você ama. Então, esse valor, o sentido que você precisa disso para a sua transformação, esse momento de transparência. Ou seja, abrangemos várias camadas disto. Não é apenas você falar da sua mente, mas ter a sabedoria para saber como falar. Então, isso é dar um apoio a uma imagem ampla e não estar nas limitações, verificar as limitações ou as especialidades. Então, ficar um bocadinho em introspeção. Eu vou partilhar, então, uma meditação Om Shanti. Chris Hoffman, um belo cantor, estudante da Escola de Artes Juilliard de Nova York. Então, vamos tomar um momento.
you hear it singing? We are this voice. Oops. Sorry, Miss. How did I call you? I have no idea. This voice. Together we make this choice. Together we make this choice. Together, Om Shanti. We're singing Om Shanti. Beautiful, huh? She's so beautiful, her music. Oh, A música é tão that's, bonita. I was there when she did that Eu estava recording lá first. It was quando ela really gravou essa beautiful. primeira We were all on vez. Eu nunca together and esqueci, it was estávamos juntas. spontaneous. Foi como It's espontâneo amazing. Yeah. e ainda é extraordinário. So, Dr. Manoj and team, do we Então, continue for the Dr. next Manoj, segments, or is there room for questions and answers, which I think we would love? há perguntas e A lot of respostas. questions. Há muitas A lot of perguntas. questions. Uh-oh, that means Wadiben and I weren't very clear. Então, isso significa que não fomos muito On the layers claras. of transparency, there are quite a few questions. So, but anyway, we were all mesmerized by the soulful music and the voice as well. It was fantastic. A to see música Hoffman. muito So boa. thank you so much for Muito obrigado really getting out so many layers of transparency, por which is trazerem just tantas so camadas da fascinating. transparência. Yes, well, A couple primeira of questions, pergunta, one of you all to just elaborate more. As a doctor, as a healthcare professional, when I'm sitting for profissional, counseling a patient who's got a terminal illness, médico maybe cancer, maybe a big kidney disease, conectado com systematic doenças liver disease, then obviously I feel my de conscience cancro, strikes me if I don't tell them achou que é de everything at their fígado. hospitals, because I need to tell them the consequences about E the tem que dizer as medicines, consequências dos medicamentos que eles vão tomar e if I tudo. don't tell them everything, though I know Se eu that não- they won't be able to não handle dizer it to tudo, some extent, Eu sei que eles podem não aguentar tudo, mas eu preciso dizer tudo. Então, na minha mente, há sempre, principalmente aqueles que têm problemas nas crianças, doenças nas crianças. Devo ser transparente completamente ou nem tanto? Até que eles vêm, por exemplo, uma segunda ou terceira visita. Como lidar? Também temos o Dr. Mehta conosco. Ele também tratava pacientes com cancro. Nessa profissão, muitos podem dizer, me lembro como estava com um amigo à espera de um diagnóstico. Estávamos numa grande sala. A porta abriu, o médico
straight through. veio direto, e conforme ele passou, ele disse, você tem TB. And I'm sure there are many in the medical profession. Não sei qual é a doença, se é tuberculose, não sei. I almost picked my friend up off of the floor. That would E be foi like quase that. ter que levantar o meu amigo do chão, ou amiga. Just, you know, Portanto, you know, that's not transparency. isso não é transparência. That's just relaying the facts. That's the facts. It's Isso not even é largar os fatos, nem a honestidade, são it's fatos not about apenas. facts, it's honest, but it's not E nem tem a ver com a verdade, the truth of the thing. não é a verdade da coisa, por assim dizer. Então, imagina, cada caso tem de ser, cada caso é particular. Uma pessoa tem de ser gentil, uma alma gentil, ser capaz de discernir, manter essa conexão com o Supremo enquanto está a fazer isso. Então, vai ser mais capaz de ver em qual extensão que não há nada que esconda a verdade, mas ter esse sentimento de fazer o que é certo. Tem que ser tipo 90%, 95%, ou até menos ou mais, sabendo que no final você vai dizer tudo. Eu não sei, Jenna, o que é que você acha? Eu concordo. Talvez o único pensamento que surgiu foi você tem essa energia que você vai trazer ao paciente. E isso é o que eles mais vão sentir. Eu lembro uma vez de ser vista por um médico indiano e ele deu um diagnóstico que atingiu-me. E a partir dali fiquei longe dali meses, porque foi tão forte. Eu estava tão bem até quando ela me disse aquilo para mim. Portanto, acho que isso tem a ver com a energia que você fala, porque nós vamos ter consigo em confiança. Você conhece mais o corpo e o bem-estar, e eu quero que você diga-me, mas a forma que você faz vai determinar o nível de transparência que é necessária. Outro assunto sensível, ligado com desordem de identificação do gênero, um adolescente está a ter problemas com isso. Isso é uma coisa muito comum agora. Pelo menos está a ser mais falado. Todas essas partes ligadas com homossexuais, gays, lésbicas, todos esses tipos de desordem. Aqueles que eles ficam atraídos ou coisa assim de gênero. Então a pergunta de um pai é, talvez seja dos Estados Unidos, não sou capaz de ter esse comportamento transparente da forma como lidar. É muito fácil. É uma alma. E é o filho apenas. Não tem nada para além disso. Há uma alma, filho de Deus, assim é que é, perdão, filho de Deus. Definitivamente o filho principal de Deus. E foi dado assim em confiança para administrar, cuidar, enquanto ele precisar do seu apoio e orientação. I'm sorry, Jenna, Ben, you hadn't finished. Desculpa, Jenna. No, I just wanted to say what you're saying. Só quer dizer, aquilo que você disse está tão certo. That it's just he or she is a soul. Ele ou ela é uma alma. Your love for E o seu amor por essa alma será a sua orientação, se você quiser. Seek the right information, whatever you. O que quer que seja a procura da informação correta, mas estarem juntos. E aí, e onde você é transparente,
eu não tenho as respostas para si. Talvez pais sintam-se ameaçados, ou a lei, ou coisa assim do gênero. Então, todas essas forças externas para exigir ou assistir, o que quer que seja, só mostra isso, extrema vulnerabilidade, em vez de admitir que eu não sei, não tenho a solução para isso. Eu amo-te e não importa o resto. You've got to, maybe the only reason why Talvez a única you're razão pela concerned qual with what your child is going through is você because está a of passar society. isso And é por causa da the second thing might sociedade. be, I don't want my child to struggle. E outra coisa, eu não quero que meu But filho to be lute, under that porque genre, you don't think that it's easy. há coisas So para ele those- que não serão those fáceis. Não pense que emotions isso and é fácil. Então, todas essas emoções são normais e são humanas. at the end of the day, Mas no final do society is dia, not gonna rescue a you or you. sociedade não vai salvar a si ou seu filho. So, Então, in this particular time, nesse I want you momento to em step back, particular, never ask the dê um question, passinho atrás e faça a and just think pergunta. for a moment E pense por um what momento. the soul is going through, O que a alma está a passar? what your O que ela está a child is going atravessar? through. O que o seu filho está a Look at atravessar? the world and they see Olhe what para o seems mundo. normal, Vê aquilo que everybody parece seems ser to be normal, proper, tudo and que then they look parece inside correto, and they look at talvez their eles bodies olham and para they dentro, feel olham por corpo e their sentem-se. body parts don't belong to them, they belong to Os some other gender. corpos and they're deles not in não that não gender. pertencem a ele, And the pertencem a outro confusion gênero. that Então, a child is feeling. confusão que essa criança está a So sentir. I love what Então, Sister Wadi said, eu and adoro aquilo que a simply Sister put, I Wadi would really disse, e a be somar, there because they must eu be estaria in hell. mesmo lá, porque isso And deve ser como um they inferno. need your love E eles now. precisam do seu amor agora. Ele precisa do seu amor agora, mas a I would somar a say isso, another way of saying, eu let us diria de outra practice our forma, consciousness. pratique a consciência da And alma, maybe consciência if da we alma. try to E talvez, understand se more você deeply tentar entender together mais profundamente what the soul juntos actually is o que a feeling, alma maybe we don't necessariamente, have to ou seja, do repeat que a alma again necessita, whatever this is, talvez isso whatever nem this seja um means for us. desafio, ou o que So isso whatever the significa para answers are nós. for both of us, A like resposta Sister para Wadi vocês said, dois, we're in this como disse a together, we Wad, got this. vocês Society vão is ver not gonna juntos. come to A your rescue. sociedade não vai vir Disregard salvá-los. whatever they say Então, esqueça o que eles about your dizem son or your sobre o daughter seu or são, ou sua your filha, ou family. sobre They're si, ou not sobre sua for your família. message. That's God's child. É um filho de You Deus. are a trustee of that soul. Você é uma And this is the administradora, uma... opportunity that you both É have um, to learn está a something. faltar a palavra. Remove judgment. Hum? Increase your Remova os compassion. julgamentos, aumente a sua Be compaixão. open. Seja Be aberto. accepting. Você é uma tutora, assim é Find que é. love within. Encontre o amor Increase your love. interior. Aumente o seu Spiritualize amor. your relationship. Espiritualize So os seus many opportunities relacionamentos. are presenting Tantas you. oportunidades estão diante de si Forget the agora. human way of looking at it. Esqueça a forma humana de olhar para isso. Aumente a sua consciência. I would, I'll take a few more questions, and it will be good if one of you can answer, because there are quite a few. Okay, so this Mais is a algumas very big perguntas? question. I'll just summarize it for you all. That is transparency created, or is it an instinct? A which is transparência Because the person is saying, criada "Baba ou is isso é Baba," and she's instinta? using the word Baba. É um I instinto, find por assim myself dizer. pushing Baba away. Eu sinto I'm puxar able to be baba porque eu sou transparent capaz de ser with myself. transparente comigo And then I mesmo. hit a wall, and I keep waiting for something to clear the way for me. E eu fico à espera que venham limpar as coisas e não gosto dos outros. I'm not able to be transparent. Eu não percebi nada da pergunta. Say simply that a little bit more practice of the first lesson is Prime- required. Praticar mais a lição, a primeira lição, And the way quem você é that God sees you. e a forma como Deus vê assim. Again, like Sister Jenna was talking right at the Vamos- beginning about how A Sister Gena estava falando desde o início dessas grandes almas, como elas percebiam através their goodness, their clarity, their da bondade, cleanliness, da etc. clareza e da limpeza, e etc., que elas tinham e apenas viam essas coisas em si. For ourselves, Mas você tem que aprender a fazer isso por si mesmo e realizar God only sees me que Deus apenas vê a mim light. através da sua própria Sees luz. light when
Ele só vê luz quando ele olha para mim. Então, aceitar isso. Mas eu penso que às vezes, depois a Gena pode dizer também que às vezes as almas podem ficar nesse hábito de castigarem-se a si mesmas, a dizer, eu não sou boa o suficiente. Isso é manipular o meu próprio pensamento. Tentar um novo tipo de pensamento. E diga a si mesmo, eu sou amor, eu sou forte, eu sou luz. Todas essas coisas. Sente-se com isso. First and foremost, Em primeiro lugar, e acima de tudo, and I can only try to understand apenas tento entender que conflict that's happening o in conflito que está a acontecer em si, it's okay. e está tudo bem. I think if you raise your Eu penso bar que se way too você high, coloca a sua linha you demasiado get to alta understand that you're getting e você qualified esquece o entendimento e as qualificações para chegar a esse nível, você começa a enganar-se e afastar-se de Baba. past, Então, o seu passado, illusions of your past, as ilusões do seu will try passado to influence you to vão do tentar influenciar que você faça isso. the anger, the A lust, raiva, the greed, a the luxúria, attachment, the ego, o the apego, attitude, o ego, it's good at making you pause, o apego, stop, or turn back. isso vai fazer com que você pare, faça uma pausa ou regresse, ou seja, vire as costas. Isso And here's são what I would o que recommend. acontece com as almas. Portanto, é isso que eu recomendo. Exactly what No Sister sentido, Wadi said. aquilo que a Sister Wadi disse, sem dúvidas. A Try to somar do some isso, basic practical tente things fazer to algumas coisas stimulate and básicas que stir your energy. estimule essa sua energia. Uma, You know, diário, spoke your complete feelings out. coloque todos os seus sentimentos, mas também fale das suas forças e bondades. Dois, música. Create a playlist of music that you can turn Crie up uma high playlist when you're cleaning up the house or getting the quando place você está a clean. limpar a casa ou coisa assim do gênero. With a grumpy grandmother and put on some earpods. Então, coloque do os the fones de ouvido enquanto trabalha. 3, E you've got to três, have some good friends, even você if tem it's que just ter one. bons amigos, nem que seja um Call único. them. Ligue para eles Be ou open para to what ela. you're feeling. Don't Seja put aberta people on naquilo que people. você Put down this sinta. person, don't put Não down that coloque a person. organização, aquela pessoa. Nothing to do with Não tem anything. nada a ver com nada disso. It's about your transformation. Tem a ver com a sua transformação. Fale com o seu amigo ou Find sua amiga. something that will trigger for you. Encontre algo que está a ser esse gatilho para esse quarto. Assista comédia. Energy. Você tem que mudar a energia, verdadeiramente. Tem que mudar essa energia. To laugh. Tem de rir. 5, maybe 5, listen to inspiring talvez talks escute and classes palestras, in myriad aulas countries. inspiradoras a milhões. Comes on the Brahma Kumaris, but Pessoalmente, eu gosto das Brahma Kumaris, stimulate me like mas Caroline outros Myss, amigos, Martha Beckwith, or Ian Levinson, ela está a dizer os Marianne nomes, Williamson, Joe Dispenza. These vários people nomes que são complement the professores que study of complementam os estudos da meditação Raja Yoga. Então, tentem esses métodos because once e you've fazer essa completed mudança. in the teachings of Raja Yoga Nos meditation, ensinamentos da meditação do Raja Yoga, há algo que faz um clique e você sabe o que é. that the Então, é journey apenas essa jornada. requires some attention and effort. Ela é preciso de You algum just need to hang in there empenho e atenção. and look for those people that can also hold your hand. E também Então, olhe para essas pessoas que possam segurar a sua mão, mas não volte atrás, Source, then it's only whatever power you've got left that will push you forward. porque o único apoio que você vai ter que vai puxar lá para frente é essa energia do Todo-Poderoso. Muitas bênçãos e amor para si. Coisas práticas para fazer. Sim. Right. So speaking of the next question, Sister Wadi mentioned that depersonalize. So this question is Sister about Wadi mencionou em I'm a despersonalizar. transparent person. Eu sou uma pessoa transparente, coração aberto. Acho de uma boa maneira e não de uma maneira má. Mas às vezes eles fazem críticas para mim, porque como é uma pessoa transparente, ela pode aguentar com tudo. Eu não gosto quando eles dizem isso.
Como não levar isso de forma A pessoal? little bit about depersonalization and also Da forma to como touch você upon falou de also the despersonalizar, and develop soul consciousness as well. If you can just give an desenvolver answer essa to consciência da alma. I would not even have been able to Eu não sequer em ser capaz de começar a sugerir despersonalizar as coisas se pratico o Raja Yoga. Portanto, é estar envolvido na minha própria vida, nas minhas próprias emoções, reivindicar qualquer sentimento como meu, validar muitas coisas e depois de praticar a meditação, começar a haver separações dos sentimentos, dos relacionamentos e de tudo mais. E então, mesmo nesse de despersonalizar, isso leva algum certo tempo. Leva algum tempo. Nos relacionamentos do passado, talvez, dificuldades a nível da infância, ou de outros momentos. Então, esse sentimento de, não diria de perdoar, mas ser capaz de entender ou colocar no contexto da vida deles, das experiências deles, porque tudo quando eles tiveram aquilo quando veio ter comigo, portanto, eles trouxeram as experiências junto, mas através da meditação, você é capaz de separar essa pessoa do seu do seu papel, ou seja, o papel dele ou dela, e apenas vê-los como pura luz também. Então, eu não sei, a nível da pessoa, de estar no escritório e ser transparente, mas porque toda coisa de trabalhar com a transparência significa que você pode ter responsabilidades ou... Então, eu suponho que, num certo nível, a transparência, há uma certa contabilidade. Talvez a pessoa pode ser demasiado transparente, ou quando surge, não tem resposta dos outros, ou não é transparente o suficiente. Uma vez alguém disse algo que parou, ou talvez eu disse algo pouco bondoso, um bocado duro, o que quer que seja, e a pessoa disse apenas, você está tentando magoar-me? Eu parei. Essa não era a minha intenção, mas é claro que essa confiança em si mesmo, mas se alguém diz algo que não está correto, não está da forma própria, pode ser um desafio. E talvez é uma simples pergunta de entender por que eles estão a dizer o que estão a dizer. Eu penso que mesmo para essa pessoa que está a fazer a pergunta, há um sentimento interno que tem que ser um bocadinho mais, tipo, educado, por assim dizer. Talvez eu possa fazer isso melhor. E eu acho que você sabe, e até por causa disso que você está a fazer essa pergunta. 2 passos práticos que eu sugeria. Imagine-se no teatro a ver o seu próprio filme, uma perspectiva completamente diferente, como é que você está a responder ou tratar os colegas. E o segundo, o que é que eu estou a fazer aqui? Há muito mais a oferecer nesse espaço. Colegas de trabalho podem ser muito extraordinários, mas a transformação que está a ocorrer, porque talvez eles possam gostar de você ser sim mais direta, mas também podem gostar de você ser um bocadinho mais suave.
And I know the time is up, but I'll take this question because it closely relates to what we just spoke in this last. It's like a quick answer, maybe. Can you say what's the difference between these three Qual a words? diferença entre essas três palavras? Transparência, inocência e... A terceira eu não consegui perceber. Naivety would Ah, be, ser for naivo. me anyway, and innocence is a quality I hold Isso é in uma great, qualidade, great esteem, that eu innocence tenho uma is grande what we get back estima. to again. That's the original nature of the soul. A o estado original da alma, a inocência, não há maus e bons pensamentos, maus desejos. E ser naivo é talvez um bocadinho mais consciente de algo e talvez você não... Algo que falte no seu conhecimento, no seu entendimento. E outra, transparência. Innocence, Inocência, naivety, and transparency. And transparency. e Okay. transparência, ok. So, Então, yeah, I think definitely, eu penso que transparência e inocência seriam... for me would almost be, if innocence is my goal, a return to Inocência é o meu innocence, objetivo, regressar à inocência. automatically transparency E automaticamente a transparência vai estar lá com ela. But when someone's naive, it Mas means naive mais significa... there's a kind of an innocence, but it's Não not tem, a há uma wise certa innocence. inocência, mas não é uma inocência sábia. A inocência é plena de sabedoria. Yeah. Go ahead, Jenna. Whatever Jenna. Sister Wadi said. Whatever Sister Wadi said. Concordo com tudo aquilo que a Answer this question because this Sister question Wadi is disse. like, do I sugarcoat in my dealings with people? I'm in So- Washington, D.C. I have to. It's not a sugarcoating for me anymore. I would say when I was younger, maybe in my 30s. Quando eu era jovem, até os 30, achava que era essencial, I am more sensitive to the way people feel. mas agora está mais sensato àquilo que as pessoas so that sentem. even though people won't Mesmo as remember what I pessoas said, but they não can lembrem daquilo que eu how they disse, feel. mas lembrar de So como I eles se don't need to sentiram. sugarcoat anyone anymore, but I Então não feel preciso mais I'm desse... more Deixa eu present tentar in perceber se eu being- consigo traduzir isso. being there with them, truthfully and with transparency and interest. Tactfully. Yeah, São os like fatos serem transparentes. Ela está falando como se... yes. Pergunta como se fosse casaco de açúcar, eu não sei o que I que isso answered that significa. question, Dr. Beautiful. So wonderful. Thank you so much. And we have our dear Dr. Ashok Mehta. He's with Então us temos again aqui after o a few Dr. minutes. Ashok Mehta. He had some other commitments. So I'll just request Dr. Ashok Mehta to please propose the vote of thanks. Yeah, Para over dar to os you. agradecimentos. Bye. Om Shanti. Olá, Dr. Mehta. Good to see you. É bom vê-lo. I always enjoy listening to Como sempre, gosto de escutar both of them. as duas, a Sister Gina e a Sister Wade, a sabedoria Mind. e essa mente analítica. Any difficult subject in a nice way. Transparency, of course. Todos os assuntos difíceis abordados de uma forma muito bela. To some extent. Todos somos transparentes em alguma extensão, Completely. mas ser transparente Self, yes, completo. but to others, I don't know whether it is Consigo possible to sim, be com os outros, não sei haver essa transparência total, we can be innocent. mas podemos ser If you inocentes become totally transparent, somebody might call you e name. ser totalmente transparente e depois pode nos chamar de naivo. I enjoyed listening to Bari Eu gostei Bhai muito de escutá-las. Sena, which I always do. Sometimes I'm not able to get to the bottom of it because somewhere down the line in understanding the language is a little problem. Às vezes, para mim, ó, entender os idiomas é um bocadinho difícil, Still, transparency was mas ainda assim ser transparente. two questions I liked the way they were answered. I think thank you Gostei very muito much, da resposta das últimas perguntas. Ben and Bari, Obrigado, Wadi for e wisdom and Jena, transparency. por partilhar a sabedoria a nível da transparência.
Eu penso que a transparência é algo que nós gostaríamos de ser e ter as pessoas transparentes. E a nossa vida espiritual vai nos trazendo próxima à transparência, o nosso estado karmatit, ou seja, estar com o Supremo. Brother. Obrigado. Pai. Obrigado, doutora Choca. Thank you, Dr. And over to Sister Anu for the quick announcements and followed by Agora the passar para a photograph Cícera and Nu, meditation. Over to you. fotografia e meditação. Agora é consigo. Então, sim, muito obrigado. Transparency with the self brings Transparência do eu, I think I connected that dots and everything starts eu from ter me there. conectado com esses pensamentos e as coisas começam a se criar a partir daí. Obrigado a vocês as duas, a trazerem luz para muitos aspectos da transparência. Look at it closely. E vamos olhar de forma próxima para isso. My frozen, can you hear me? Yeah, we can hear Estamos a you, but I escutar, think you sim. need to reshare the screen. Maybe it's Mas just not penso que você sharing. tem que Should I partilhar share it outra from my vez. side? No, I have the new slides, but yeah, just maybe it needs a few seconds. So Okay, sure. Maybe just reshare it. Just Yeah. do it reshare. it's working now. So we have our workshop on transparency. Então, vamos ter um after workshop 1 sobre February. transparência daqui a uma semana, como sempre fazemos, no dia 13 de julho, às 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã no Brasil. E vamos ter a irmã Radha, coordenadora da Brahma Kumaris em Roma, e a Antonella, coordenadora nacional da Itália. E vamos continuar com essa conversa sobre transparência e a seguir, a próxima sessão do Valores para a Vida, episódio 95, Proeficiência. E vamos ter duas irmãs sêniores, a irmã Dipti, que é coordenadora da África do Sul, e a Sister Gopi do Reino Unido. Portanto, mesma hora, dia 20 de julho, 3 da tarde de, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. E aqui estão os sites, links do YouTube e endereço de e-mail para contatar com a equipa de Valores para a Vida e assistirem os episódios que estão no site. Então, aqueles que quiserem agora sair na fotografia, abram as vossas câmeras, sorriam. Whoever likes to be in the video. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia, sorriso. I got it. Thank you. Ok, obrigado. So this is- thank you, sister. And, Então, before obrigado, closing Sister meditation, Anu. should be a commentary or drishti, whatever is- E para encerrar com meditação, comentários ou driste? So, Sister Wadi, what would you like to do? Maybe Meditation? just a thought, Jana. Talvez só um pensamento, Gina. Give a thought or two. Um pensamento ou dois. Sister Gina, ok. Let this be your day of your reawakening Que esse seja o seu dia de redespertar and the beauty and the a power divindade e o belo poder que existe dentro de si. of transparency, O valor da transparência the light to see that. dá a você a luz para ver. And when you use this value, E quando você utiliza esse valor da transparência, you will be able to see você é capaz de ver your powers, os seus poderes, your wisdom, a sua sabedoria, the love, o amor, the peace, a paz and the freedom in it. e a liberdade em si mesmo. So we'll hold that for a minute. Então, agarre isso por um momento. Take a deep breath in and out. Inspire e expire profundamente. Thank you to the team. E obrigado à equipa, to all of you viewing. obrigado a todos, toda a audiência do mundo inteiro. Myself deeply Tenha appreciate your certeza que ability to eu show up for this. e a Sister Wadi apreciamos a energia That
sentimentos puros, benefícios, desejos puros, que isso traga benefício a si. I'm humbled and honored to have been birthed Humildemente foi and under your wings of muito bom estar sobre as suas asas de proteção, sobre o seu respeito, amor e Thank you for facilidade. Obrigado. showing up Obrigado por for me estar and being ali transparent, por mim even if it e de hurts. ser I transparente, knew it was all for the mesmo best. quando magoou. Eu sei que isso foi para o meu I am grateful for profundo you benefício. and your leadership. Estou So thank you. profundamente grato a si pela sua liderança. Obrigado. Obrigado. Immense gratitude to both of you for your words Thank of you, wisdom. brother. Obrigado a Our todos. Sister Jane, Obrigado. this is for both, like it's so reflective and true. We are all growing up Isso foi with you. tudo que a Gina disse, é para vocês as duas. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.